E aí galera, eu me chamo Bia. Eu me chamo Nicolas. E hoje estamos trazendo pra vocês mais um novo vídeo lá do canal do EuWhip pra reagirmos aqui no canal. Verdade, estou curioso porque é Bad Parenting, um jogo sobre pais ruins. Cara, essa galera, eu não sei se deve ser um jogo, né, que ficou famoso aí por conta disso especificamente, porque às vezes os jogos se destacam por conta de alguma coisa de terror, de alguma coisa de ruindade. O último que a gente viu foi daqueles irmãos lá, que teve até o... Sim, que teve até a música, né? Exato, teve até a música lá dos irmãos. Você sabe quais irmãos, você sabe, você já pegou, já que são os dois irmãos. Aqueles irmãos. Exato, exatamente. Então, bora nós entender que jogo é esse. Bora. Aproveita e se inscreve aqui no canal se você não é inscrito. Deixa o like que ajuda muito. Nos acompanhe também na Twitch que tem live todo dia às 18. E hypa aí o vídeo, galera. Ajuda nós. Parte pro react. Então, galera, bora começar. O link do vídeo original tá na descrição. E se você quer patrocinar um vídeo, tá? É só entrar em contato conosco através do Discord. O link tá na descrição. Você patrocina, a gente traz aqui. Beleza? Simbora. Vira e mexe, algum jogo do meio indie tem um estouro repentino, e a maioria deles é sempre do gênero de terror. E de alguns anos pra cá, a gente teve os lançamentos realmente muito bons. Buckshot Roulette, Lethal Company, Garden of Bamboo... Calma. Sempre que um game desse tipo estoura na internet, as pessoas sempre acabam esperando por mais. Só que por eles serem feitos por poucas pessoas, ou às vezes por uma pessoa só, o game rapidamente cai no esquecimento por falta de conteúdo, o que é extremamente triste. Eu já fiz um vídeo de Buckshot Roulette aqui no canal, e também já fiz um vídeo de Lethal Company no meu canal EuWhip, canal que eu faço lives agora. Link na descrição. E bom, de umas semanas pra cá, vocês têm pedido muito pra eu jogar um jogo chamado Bad Parenting, e eu joguei ele em live. E esse jogo é uma coisa à parte. Ele jogou, sim, então aqui já é outro rolê. Outro rolê. Não é uma história de AU, não é nada do TikTok. Ele jogou com a experiência dele. Falando, ele é muito bom, mas ele também é muito profundo. Ele é pesado, mórbido e metalinguístico. E infelizmente ele retrata algumas coisas que acontecem na vida real com uma frequência bem maior que deveria. Nesse vídeo eu vou destrinchar a história desse game, que não é tão complicada, mas também não é tão fácil de entender. Mas olha, esse jogo é muito pesado, então esse vídeo consequentemente vai ser também. Então eu vou deixar um aviso de conteúdo sensível aí na tela e a gente pode prosseguir pra Bad Parenting. Nesse jogo nós somos uma criança, mais especificamente esse menino aqui, o nome dele é Ron. Ron é uma criança que tem no máximo 5 ou 6 anos de idade, e a gente identifica isso pela forma que ele conversa e pelas ações que ele vai tomar em torno dessa história. Sempre tem uma inocência envolvida na forma que ele encara essa história. História essa que começa com a mãe do Ron entrando pela porta da frente da casa deles. O Ron tava esperando ela na porta da frente, e assim que ela entra, ele fala: "Mamãe, você chegou tarde de novo." É traduzido. É traduzido, não sabia não. E ela responde ele: Legal, né? Eu tava ocupada com o trabalho. Não sente nenhuma pena de mim? É dublado? Ron mudou com essa demora dela pra chegar em casa por 3 motivos. Primeiro, ela é a mãe dele e ele sente falta dela. Segundo, hoje é aniversário dele e ele queria a companhia dela nesse dia. E o terceiro e mais perigoso motivo, o pai do Ron. Esse cara não é uma pessoa muito boa, e a gente já se aprofunda nisso. Quando o Ron questiona se ela se esqueceu que é aniversário dele, ela diz que não. Mas a forma que ela age quando ele pergunta do seu presente entrega que sim, ela esqueceu sim. Então ela bola uma forma de ganhar tempo pra arrumar um presente. Ela conta pro Ron a lenda do Mr. Redface, Senhor Cara Vermelha, abre aspas. Você já ouviu falar do Senhor Rosto Vermelho? No aniversário de crianças bondosas, o Senhor Rosto Vermelho traz presentes enquanto elas dormem. E o nosso querido Ron, como uma criança inocente que é, compra essa história de primeira. A mãe dele termina dizendo que ele só vai ganhar o presente dele se ele for dormir logo. E antes que ele possa sair pro seu quarto, o seu pai aparece. E esse mano não faz o menor esforço pra tentar fazer a gente gostar dele. Ele fala o seguinte: "Tu tá enganando o moleque de novo." Sim, ela tá contando uma história pra ele, mas precisa falar que é mentira na frente dele. Vai quebrar o barato do moleque, tadinho. Esse pai dele é extremamente grosseiro. A parada é que a mãe do Ron tem chegado tarde todos os dias. E esse mano acha que ela tá traindo ele. Por isso ele quer queimar o filme dela com quem ela mais ama, o Ron. A partir daqui eles começam a discutir e o Ron vai continuar ali na volta. Então o pai dele diz o seguinte: "Ei, seu merda, volta pro seu quarto."
Ok, essa pequena interação dos três, pai, mãe e filho, já deixa bem claro o porquê do nome do game é Bad Parenting, pais ruins. Essa parte que a gente é mandado pro nosso quarto é o primeiro momento que a gente pode de fato se mexer no jogo. Indo a caminho do quarto, a gente passa pela cozinha e por mais 2 cômodos. Um tá fechado e o outro tá aberto. O fechado provavelmente deve ser um banheiro. E o aberto é o quarto dos pais. E a primeira coisa que chama a tua atenção quando tu entra nele é não ter uma cama de casal, apenas 2 camas de solteiro. O que indica que essa relação tá mais pra lá do que pra cá. Enfim, indo pro nosso quarto dormir, durante a madrugada, a história da nossa mãe realmente se concretiza. O senhor Rosto Vermelho vai bater na nossa porta e entrar. Quando a gente olha pra ele, ele parece algo bem mais amedrontador do que algo do bem. Imagina se a fada do dente realmente aparecesse no teu quarto quando tu colocava o dente embaixo do travesseiro. Mas ao invés dela ser algo lindo e angelical, ela ser algo parecido com isso. Entende a quebra de expectativa? Dentro do quarto a gente vai ficar imóvel. E a gente vai ficar vendo ele até ele ir no nosso guarda-roupa e colocar algo lá dentro. Pela manhã, a gente vai notar uma pequena caixa na frente da nossa cama. E o que tá nessa caixa é o nosso presente. Um bonequinho extremamente parecido com a gente? Vixe. O nosso querido Ron vai ficar extremamente feliz com seu presente. E quando ele pega o boneco na mão, ele vai descobrir que o boneco fala. O boneco diz que o seu nome é o mesmo do Ron, ou seja, Ron. E quando o nosso protagonista pergunta como é possível aquele boneco falar, ele cita ter sido criado com magia pelo seu mestre. Ok. Nessa parte ele também cita que o seu criador fez ele aos moldes do Ron. Por isso eles são tão parecidos e têm até o mesmo nome. E o objetivo desse boneco é ser o nosso melhor amigo. Nessa hora, o Ron vai perguntar se o boneco quer brincar com ele. E o boneco cita que todos os seus brinquedos estão guardados dentro do armário. E como ele é um boneco de pano, ele não consegue abrir. Ele pede pro Ron abrir por ele. Quando o Ron tenta abrir, o armário parece estar trancado ou emperrado. Ele tenta 2 vezes e nada. Nisso, aleatoriamente, o boneco vai citar tá com fome. E o Ron, como qualquer um, estranha. Como é que um boneco de pano sentiria fome? Tudo bem que ele já tá falando já, né? Que é muito estranho, mas fome? Esse negócio não tem nem boca. E o boneco até que tem um motivo bem plausível pra tá com fome. O meu mestre conectou todos os seus sentidos e emoções a mim, pra que eu possa te entender melhor. Não era o boneco que tava faminto, era o Ron. Mas o boneco sente tudo o que ele sente. Ok, essa história tá indo pra um lado que eu não tava esperando, mas vamos continuar. Saindo do quarto, a gente vai notar que a gente aparentemente tá sozinho em casa. E na geladeira, a gente vai ter uma carta da nossa mãe que dizia algumas coisas importantes. Primeira, ela não vai estar em casa pra cuidar de nós durante o dia, e nem durante a madrugada. Então ela já deixou a nossa comida preferida pronta na geladeira. E ela também pede pra gente não esquecer de tomar nossa medicação depois que a gente comer. Essa carta é problemática em tantas camadas. Vamos acreditar que o emprego dela realmente seja de dia e de noite. Cadê o nosso pai? Como que os pais confiam uma medicação controlada pra uma criança? E se ela tomar mais do que a dose que ela precisa? No início dessa carta, a mãe dele parece muito fofa e que realmente se importa com o próprio filho. Só que mais pro final, ela começa a parecer tão relapsa quanto o próprio pai. Isso aqui tudo ainda tá muito estranho. Mas vamos comer a comida que ela fez. Quando a gente senta na mesa pra comer, o nosso boneco pergunta se a gente quer ver uma mágica. E o Ron aceita. A mágica seria que toda vez que o Ron terminasse de comer, o prato iria se encher de comida de novo. E de fato, quando o Ron come tudo, a comida realmente volta pro prato. O Ron sempre vai ter a sua comida preferida agora. Depois disso, o Ron pergunta o que mais aquele boneco consegue fazer. Nisso, o boneco começa a mexer a garrafa que tava na mesa. A garrafa começa a flutuar e de repente, alguém bebe ela? Isso acontece algumas vezes, o que dá a entender que tem alguém invisível ali. O Ron e nem a gente entende nada do que aconteceu. Mas se fosse pra chutar, eu diria que foi o Senhor Cara Vermelha. Mas vamos deixar as teorias pro final. A coisa que mais preocupa o Ron nessa cena toda é o fato da garrafa ter quebrado. Abre aspas. Ah não, a garrafa. O meu pai vai me dar uma surra. Eu espero que ele ainda esteja dormindo. E essa última frase que ele disse vai desencadear todos os eventos estranhos desse jogo. Isso porque o boneco vai soltar um hot take. Seu pai, não se preocupa. Meu mestre levou ele embora. Até então, o Ron achava que o seu pai tava dormindo no quarto dele, afinal era de madrugada. Mas essa afirmação do boneco deixou uma pulga atrás da orelha do Ron. O Ron vai até o quarto do pai dele e ele realmente não tá mais lá. E falando com o boneco de novo, ele explica a situação. Seja lá quem seja esse mestre desse boneco, ele mandou esse boneco pra ser uma espécie de guardião do Ron. Isso porque o pai dele é mau. Pais assim são levados pelo meu mestre pra proteger crianças como você. A partir daqui, o Ron vai entrar na fase de negação. Ele não aceita que o seu pai foi levado e começa a pedir que ele volte. E o boneco diz que até tem um
jeito. Mas o mestre dele não vai gostar nem um pouco de saber que o cara mal que ele prendeu voltou. O boneco diz que pra chegar no pai dele, o Ron vai precisar usar um atalho. E esse atalho é o próprio armário dele. Indo até ele, ele ainda vai estar emperrado. E como ele não abre, eles vão ter que usar o armário que tem no quarto dos pais dele. Pra conseguir abrir esse tal portal, o Ron precisa pegar o rádio do pai dele, colocar na frente do armário e mudar a frequência, até ele achar a certa. Na primeira frequência, ele acha isso, um local com árvores e calmo, ok? Na segunda frequência, ele acha isso. Que isso? É a mãe dele. A primeira vez que eu joguei esse jogo, isso daí me pegou muito desprevenido. E eu tenho uma pequena interpretação muito abstrata do que isso aí possa ser, mas eu já chego lá. É na terceira frequência que o nosso pequeno Ron encontra o lugar que ele precisa ir. Nesse local, a gente vai encontrar algumas coisas. Nele, a gente tem essa gata que comanda todo o local. Ela funciona basicamente como uma recepcionista. E também nós temos essas 3 crianças, que assim como nós, também estão procurando seus pais. Falando com a gata, a gente entende que todos os pais e mães malvados vêm pra cá pelo mestre. E depois de dizer as características do nosso pai, tais como nome e forma de agir, ela o encontra. E cria uma porta naquele lugar pra gente encontrar ele. E uma porta dentro de uma porta. Esse é o nosso pai? O mestre do nosso boneco prendeu ele numa sala toda monocromática? Talvez isso tenha deixado ele louco. Mas a gente só vai ter a resposta de qualquer coisa perguntando pra ele. Sempre que a gente dirige a palavra pra ele, ele sempre responde da seguinte forma: por favor, pare de me punir. Pela frase que ele diz e pelo semblante que ele tá aqui, dá a entender que ele tá totalmente horrorizado. Seja lá o que esse mestre tá fazendo pra ele, isso tá deixando ele cego pro mundo à sua volta de tanto medo. Tanto que ele não reconheceu a gente, o seu próprio filho. A gente não tem mais o que fazer aqui. E antes de ir embora, o Ron pega um papel em cima de uma cômoda que dizia encanto, e então a gente é puxado de volta. Com a mão mesmo, ó. Que é isso? Mentira, mano. Ei, o que você tem? Que maluquice. Por que tá escondido no guarda-roupa? A nossa mãe nos encontrou dentro do guarda-roupa dela, o mesmo que a gente entrou pra procurar nosso pai. Nessa parte do jogo, o que dá a entender é que nada disso aconteceu. A gente não foi pra lugar nenhum. Na verdade, o jogo não dá a entender. É literalmente isso. Quando o Ron fala pra mãe dele que o Sr. Cara Vermelha levou seu pai, ela até entra na brincadeira. Nisso, o Ron fala que não é brincadeira, que o nosso pai realmente foi levado, e então a mãe pergunta do nosso boneco. Mas em teoria ela não viu ele, como é que ela já sabia que ele existia? O Ron questiona exatamente isso pra ela. E é aí que ela abre o jogo. É claro que eu sei, já que você não tomou sua medicação hoje. Não é a primeira vez que você tem alucinações desse tipo. Você sempre conta uma história diferente, mas sempre menciona esse boneco. Não lembra das outras vezes? Eu sei que dizer que tudo foi uma alucinação no final é bem broxante, mas calma, tem coisa ainda pra vir. Depois desse breve diálogo, ela manda a gente pra nossa cama. E no nosso quarto, a gente vê o nosso boneco voando, mas tinha algo segurando ele. Se foi. Não, isso aí dá medo, velho. Isso aí dá medo, A gente mano. vai acordar na cama da nossa mãe. Pra nós, a gente foi atacado pelo Senhor Rosto Vermelho, mas pra ela, a gente só desmaiou. Com isso, ela nos botou no quarto dela pra cuidar da gente. E ela promete tirar um dia de folga pra ficar com a gente. E com isso, a gente volta a dormir. Na manhã seguinte, a gente vai acordar e não vai ter ninguém na casa. De primeiro momento, o Ron vai acreditar que a mãe dele mentiu pra ele, que ela deixou ele sozinho mais uma vez. Mas não foi bem isso que aconteceu. E a gente descobre isso através do nosso boneco. Indo até o quarto do Ron, a gente encontra ele todo machucado. Parece que ele apanhou algum cabo de vassoura, coitado. Ele cita que ele tá assim porque o mestre dele bateu nele. Ele não ficou nem um pouco feliz de saber que o Ron visitou o pai dele. A primeira coisa que o Ron questiona pro boneco é se ele viu a mãe dele em algum lugar. E ele diz que o seu mestre levou ela embora. Dessa vez foi ela. O Ron cita que ele precisa resgatar ela. E o bonequinho até fala pra ele: como? Não vê o que ele fez comigo? Legal que nessa parte ele levanta os bracinhos. Eu achei fofo. Nessa hora, o Ron se lembra que ele pegou um papel naquele quarto em que o pai dele tava. E esse papel cria uma chama de esperança no boneco. Isso porque esse papel, aparentemente, é o feitiço pra conseguir derrotar o Senhor Cara Vermelha. E com isso, ele volta pra dentro do armário. A mãe.
Dessa vez, do outro lado, as coisas vão estar mais mórbidas. A gata não tá mais na recepção, e aquelas crianças agora estão escondidas, olhando pra uma porta. Porta essa que só é possível ouvir um choro lá de dentro. Quando a gente olha lá dentro, a gente vê a nossa mãe chorando, e o boneco nos manda jogar o feitiço lá dentro e depois de se esconder. Quando a gente se esconde, a gente vê o Senhor Cara Vermelha entrar e fechar a porta. Então a gente pode voltar pra casa. Já em casa, o nosso querido bonequinho tá morto. Afinal, como o mestre dele foi derrotado, a magia colocada no boneco também morre. F pro bonequinho, chat. E bom, no corredor de casa, a gente vai encontrar nossos pais. O Ron fica muito feliz com isso, e aparentemente os dois estão conversando. Eles estão brigando. Tu tá me traindo, não é? E a mãe responde dizendo tá no trabalho. A partir daqui, o jogo vai assumir uma roupagem muito pesada. O pai do Ron é um completo covarde. Ele não era uma pessoa boa, nem um bom pai ou marido, além de não trabalhar e ser alcoólatra. Com essa briga dos dois, a mãe do Ron vai terminar com ele bem ali, naquela exata hora. E ela também fala que alguém tem que desocupar aquela casa. Ou ele, ou ela. Ela diz que se ele ainda estiver lá quando amanhecer, ela vai levar o filho dela embora. E vai embora, deixando o Ron com ele. E o pai do Ron foi direto beber mais. E a forma que ele bebe a sua cerveja me remete muito à forma que o boneco moveu a garrafa aquela hora. Sim, é nessa hora que o game entrega que o Cara Vermelha é o nosso pai. E o pequeno Ron acaba deixando esse plano pelas garras do pai dele. E finalmente o guarda-roupas dele pode ser aberto. E abrindo ele, a gente encontra o que um dia foi o Ron. Quando tudo isso aconteceu, do outro lado, o Ron dividiu a sua alma em dois. A parte que aceitou o que aconteceu e a que não aceitou. E a gente tava jogando com a parte que não aceitou. O Senhor Cara Vermelha não existe. Esse nome vem do rosto vermelho do nosso pai, tomado pela raiva. E o boneco Ron tá ali pra tentar nos fazer acordar desse looping. Por isso ele tenta fazer a gente abrir o nosso armário. Foi lá aonde o pequeno Ron foi deixado. Mas cada vez que a porta travava, era a nossa negação nos impedindo. O bonequinho precisou usar toda a sua estratégia para nos mostrar os fatos. Por isso ele não fala de imediato. O pequeno Ron entraria em parafuso de novo. Ele cita que sempre que ele falha em passar essa informação, a mente do Ron meio que reseta e volta para essa memória. Volta pro exato momento em que o game começa. O pequeno Ron já tá do outro lado há 14 dias. 14 dias tentando fazer ele entender o que aconteceu. E isso me lembrou daquela crença que diz que sempre que tu tem uma pendência na Terra, tu não consegue descansar no plano espiritual. Esse game retrata bem isso. Só que dessa vez, o boneco do Ron conseguiu. A mãe do Ron encontrou ele e, consequentemente, descobriu o que aconteceu. E foi na delegacia. Porém, ela não faz a menor ideia de onde o pai do Ron possa estar. Mas, de repente, um papel voa pela porta. Papel esse que era de uma rede de hotéis ali perto. Sabe o quarto em que o pai do Ron tava? É esse hotel. Inclusive, ele tá apavorado desse jeito, porque quando a gente entrou no quarto dele, ele viu a gente. E a culpa que ele sente faz ele ficar assim. É por isso que ele só fala aquela frase: por favor, pare de me punir. Meus amigos, isso daí não é nada mais do que uma pessoa sendo corroída pelo pior sentimento que existe. Culpa. Quem pegou o papel foi a gente e quem jogou ele dentro daquela sala foi a gente. A gente, sem perceber, ajudou na investigação que incriminaria de uma vez por todas. Caraca, que da hora! E agora, do outro lado, o pequeno Ron pode finalmente descansar. Descansar. Meu Deus. Que pesado. Esse game é extremamente delicado. Esse vídeo foi feito para explicar a história apenas. Hoje não tem teoria. Tem alguns pontos do jogo que eu não vou me aprofundar, que é para não deixar esse vídeo mais pesado ainda. Mas tem uma coisa dessa história que ficou pendente. O que seria aquela moça que apareceu no guarda-roupa? Eu acredito que essa coisa seja uma peça da cultura japonesa. E eu penso isso justamente por causa do boneco do nosso personagem e também por conta do próprio Ron. Ambos parecem muito com as bonecas Kokeshis. Essas bonecas eram dadas a crianças pelos seus pais. E a função dessa boneca era guardar a inocência de uma criança dentro de si. À medida que a criança cresce, ou então caso a criança venha a sair desse mundo, a boneca se tornaria uma espécie de santuário, algo que a família guardaria. Isso porque eles acreditam que a inocência daquela criança ainda estava ali. Vocês conseguem identificar esse paralelo com o jogo? Por conta dessa ligação com a cultura japonesa que esse jogo tem, eu acredito que aquela moça do armário também seja algo desse tipo. Afinal, ela parece algo da cultura japonesa. Só um disclaimer, eu descobri o que é essa moça enquanto eu tava gravando
gravando a gameplay pra esse vídeo. Essa moça é literalmente a logo da empresa. Isso aí é praticamente uma referência. Inclusive, ela aparece no começo do jogo. Ai, meu Enfim, Deus. Continua com o vídeo aí. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Eu espero que esse vídeo não tenha ofendido ninguém. Ele é de um tema bem pesado e eu tentei ser o máximo respeitoso enquanto abordava esse assunto. E eu espero que tu tenha gostado. Antes de terminar esse vídeo, eu quero agradecer a Maru por ter participado desse vídeo na dublagem. O canal dela tá aí embaixo. Muito obrigado aos membros e a tu que tá vendo esse vídeo até aqui. O meu nome é Ipe e tchau. Caraca, velho. Que pesado, mano. Mano, eu gostei do jogo. Sim. Gostei do jogo por conta, principalmente desse plot final aqui. Porque eu acho, galera, assim, tá? É opinião pessoal. Eu não acho que um jogo precisa ter a melhor qualidade gráfica que existe do mundo inteiro. Porque hoje a galera vai muito pro design, né? Da boniteza. Eu gosto quando consegue me entreter e me fixar alguma coisa. Fixar alguma coisa na minha mente que eu possa relembrar, que eu possa puxar assunto com alguém, conversar, fazer teoria. Eu gosto de tudo isso. Eu não me importo tanto assim com o design. Tanto é que esse daqui eu adorei. Adorei a história, adorei o plot, adorei o desenrolar. Sim, achei legal demais. Legal demais. Super jogaria. Nossa, com certeza. Com certeza. Achei muito da hora. Deixa aí nos comentários se você jogou. Será que você jogaram aí? Será que você fez essa explosão na cabeça? Todo mundo que jogou isso aqui, com certeza, eu acho que ficou de boca aberta exatamente nessa. Nossa senhora. Então, galera, é isso. Estamos por agora e até a próxima.